Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra deste podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas social medias, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procure como Rodrigo James no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo este episódio por esta plataforma. Antes de eu começar, eu queria reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos para fortalecer a criação de conteúdo feita de forma independente. A Mala fica no malanewsletter.substack.com, ou se vocês preferirem, acessem aí as minhas redes sociais que vocês encontram o link dela por lá. Hoje vamos falar de mais um filme de espionagem, é Operação Vingança. You ever wonder what they do with all the stuff you dig up for them? That's not my job. No, but you never wonder? No, it's the CIA. I gotta trust that they'll make the right call. Maybe it's better not to know. Love you. Love you. Bye. Bye. Charlie, I think you need to see this. What is this? Your wife has been killed. What you do is very important to what we do. Let us handle this. I want mission-specific training, cash, and a new identity. Have you lost your mind? I want to find and kill the people who murdered my wife. I don't think you could beat a 90-year-old nun in an arm wrestling match. I want to face my wife's killers, look them in the eyes, and balance the scales. Take it. Take it! Aye. Point it at my chest! Do it now! Put your finger on the trigger. You can't do what I do no matter how much I train you. You're just not a killer, Charlie. Desde que o mundo é mundo, existem alguns motivos pra gente ir ao cinema, pra gente assistir a um filme, a uma série, pra gente fazer uma escolha. Normalmente a gente escolhe pela história, a gente escolhe pelo diretor, a gente escolhe pelo fato de ser uma franquia, a gente escolhe pelo fato de ser uma refilmagem. Existem inúmeros motivos. Um dos motivos que a gente escolhe, mas não é, na verdade, o mais comum, é o elenco. Eu costumo escolher filmes pelo elenco e apostar em filmes que às vezes as pessoas não dão nada pra eles só pelo elenco. E esse é o caso de Operação Vingança. Quando eu vi o elenco desse filme, eu apostei que poderia ter algo mais aí nessa história. Porque qual é o elenco desse filme? A gente tá falando aqui de Rami Malek, que eu tenho uma questão com ele que daqui a pouco eu vou falar, mas não dá pra gente esconder, não dá pra gente deixar de lado o fato de que ele é um ator a lista A de Hollywood, não, vamos botar assim, da lista B, vai, e tá sempre fazendo filmes, já ganhou Oscar de melhor ator e por aí vai. Será que é a maldição do Oscar? Acabei de pensar nisso, enfim. Depois tem Rachel Brosnahan, que é uma atriz que eu sempre gostei, desde Maravilhosa Senhora Maisel até ela vem aí agora interpretando a Lois Lane no novo Superman. O Jon Bernthal, que eu gosto desde a série The Walking Dead. Tem o Lawrence Fishburne, tem o Michael Stuhlbarg, tem vários atores, tem a Julianne Nicholson,
vários atores e atrizes que são legais, que só esses atores por si só já seriam suficientes para me levar a assistir esse filme. Aí eu fui ver qual é a história. Operação Vingança é baseado em um livro que gerou um filme em 1981 que eu confesso, não me lembro. O papel principal era interpretado pelo John Savage. E a história é a seguinte, mais uma vez, obrigado, adoro cinema por fornecer a sinopse, ok? Em Operação Vingança, após a trágica morte de sua esposa em um ataque terrorista em Londres, Charles Heller, que é o personagem do Rami Malek, um criptógrafo altamente capacitado da CIA, se vê frente a um dilema cruel. Sua agência não está disposta a agir, afogada em prioridades internas conflitantes. Desesperado por justiça e com a dor da perda a consumi-lo, Heller toma uma decisão radical. Ele chantageia seus superiores para ser treinado como um agente de campo e assim poder perseguir os responsáveis pelo atentado por conta própria. Acompanhado por uma jornada de vingança e autodescobrimento, Heller se infiltra em um sombrio universo de espionagem e terrorismo internacional. À medida que se aprofunda na trama de conspirações e traições, ele percebe que seus próprios aliados podem ser tão perigosos quanto seus inimigos. O filme é uma tensa mistura de ação e suspense, com o ritmo acelerado e uma narrativa imersiva que mantém o público na ponta da cadeira. Operação Vingança é um filme dirigido pelo James Hawes. Quem é o James Hawes? É um cara bastante conhecido por séries. E aí, se a gente for pegar as séries que ele já dirigiu episódios, tem coisas muito boas. Tem Slow Horses, ele fez vários episódios de Slow Horses. Tem Expresso do Amanhã, é a Snowpiercer, com a Jennifer Connelly. Eu já falei um pouco aqui pra vocês, baseada no filme de mesmo nome e produzida pelo Bong Joon-ho. Raised by Wolves, que é uma série que falou-se muito pouco sobre ela, ela foi cancelada com 2 temporadas, eu acho, mas foi produzida pelo Ridley Scott. Ele já fez episódio de Black Mirror em 2019, então é um cara que tem bons serviços prestados a esse universo das séries. Consta aqui um filme na filmografia dele, que é aquele filme Uma Vida, que passou completamente batido, a história de Nicholas Winton com Anthony Hopkins no elenco e Helena Bonham Carter, que foi exibido no ano passado. E vem aí a série Lanterns, que ele já está bucado, ou no caso já dirigiu alguns episódios, que vem aí na DC, dentro do universo da DC. Então é um cara que, quando você pega essa carreira, dá pra você imaginar que vai conduzir bem a história. E aí o seguinte, eu confesso que esperava uma coisa a mais. Eu esperava que essa combinação de histórias de espionagem com esse elenco, com um roteiro baseado em um filme que eu não conheço, mas enfim, vamos confiar nisso, e um diretor que entrega bons produtos, eu achava que dava pra esperar um algo mais. E na verdade não deu. Mas assim, é uma completa decepção esse filme? Claro que não. É um daqueles filmes que ficam ali, vocês já conhecem o meu conceito de filme 3 estrelas. E eu tô aqui já adiantando pra vocês a nota que eu dei pra esse filme. É aquele filme que não fede nem cheira. Você se diverte, é um filme de espionagem, um bom filme com isso que a própria sinopse falou aqui, cenas de ação, cenas de suspense, misturadas a esse thriller psicológico, tudo isso que a gente já viu algumas vezes, não é? Cá entre nós, na história do cinema, tem muitos filmes desse tipo, tem muitos filmes que falam de espionagem e passam por essa seara. Na verdade, tem algumas séries, a gente pode pegar aqui um pouco de James Bond, a gente pode pegar um pouco de Jason Bourne, misturar isso um pouco, mas não é tão... Apesar de ser uma série de ação, não é com um grande ator de ação. É o Rami Malek, que é um nerd, né? A gente já viu o Rami Malek, ele apareceu para o mundo
numa série extremamente nerd que era a Mr. Robot. E a partir daí ele foi embarcando em vários papéis, tem altos e baixos na sua carreira, tem altos e baixos até de interpretação. E aqui ele interpreta esse personagem nerd. Então se você gosta da parte nerd da história, desse decodificador, que é o que eles chamam, né? Aquele cara que trabalha ali na CIA decodificando sistemas, decodificando códigos e tendo acesso a todos os sistemas, acesso a todos os códigos e tem todos os gadgets e entende de toda a parte tecnológica da história, ele usa essa competência, ele usa essa maestria para ir atrás dos assassinos da sua esposa. Eu, durante um determinado momento do filme, até achei que fosse ter uma reviravolta, que fosse ter um algo mais, que a história que estava sendo contada não era a história real, que a gente fosse ver uma coisa mais ali no fundo, a gente fosse ter alguma coisa além dessa história da superfície, mas não é a história da superfície e você, desde o início, sabe quem são os inimigos. Desde o início você sabe que a CIA tem culpa no cartório, desde o início você sabe que existem ali operações secretas que a CIA coordena e isso não está de acordo com a direção, a diretora da CIA, que é a personagem da Julianne Nicholson. Então você vai esperando que o filme te entregue um algo a mais além disso. E ele não te entrega. Ele te entrega exatamente isso. E você vai ali com 2 horas e pouco de projeção esperando para ver as cenas de ação. E realmente tem boas cenas de ação, em especial as sequências ali na Europa. Aliás, o filme é todo feito na Europa, né? Londres, Paris, Praga não tem não, Berlim, partes da Turquia e por aí vai. É um daqueles filmes que percorre a Europa e sabe aquela história do personagem que em uma cena tá em Londres e na outra já tá em Berlim, sendo que você não sabe como ele chegou, como é que ele comprou passagem, ele tá todo despedaçado, todo fudido, e ele de repente tá ali na Turquia, da Turquia vai pra Espanha e vai pra Berlim, uma facilidade que só o cinema consegue nos entregar e na verdade é por isso que o cinema é o cinema, não exige muitas explicações, você deixa isso de lado, você acaba não se interessando mais em saber como é que ele chegou, de que forma ele chegou, como é que ele resolveu esse problema. Deixa isso pra lá, isso não importa. O que importa é você focar naquela história principal e entender como é que ele vai atrás dos assassinos, como é que ele vai matar. Tem essa mini trama que é ele sendo treinado pela CIA para ir atrás da mulher dele, para se tornar um agente de campo. Mas quando eu disse que é mini trama é porque isso ocupa 10 minutos do filme, 15 minutos do filme. A gente acha que ele vai passar por um mega treinamento e desde o início a gente vê que ele não tem capacidade de ser um agente de campo, e aí entra em cena o personagem do Lawrence Fishburne, que é o homem que vai treiná-lo e vira pra ele e fala: você não é capaz de matar, e isso é o cerne da questão. Ele não é capaz de matar, então como é que ele vai resolver os problemas? Como é que ele vai matar os assassinos da mulher dele, sendo que ele não é capaz de chegar e botar uma arma e dar um tiro na cara da pessoa? Ele vai usar a expertise dele, ele vai usar a inteligência. Ele é um homem com um QI de 170, que é dito em determinado momento do filme. Então a gente imagina que é um cara que vai usar toda a expertise, toda a inteligência para poder ir atrás e eliminar os assassinos. É até divertido, é até curiosa a forma com que ele vai encontrando, ou as formas que ele vai encontrando para eliminar esses assassinos. Vai atrás, persegue, utilizando toda a tecnologia, rastreando e, enfim, é isso. Não tem muito mais a dizer de Operação Vingança, a não ser isso. Um daqueles filmes
que você compra pipoca, senta ali no cinema, embarca naquela história, mas o filme não vai te oferecer um algo mais, ele não vai te oferecer uma reviravolta, e isso não é spoiler. Eu tô apenas avisando para que você não vá desavisado, você vai só se divertir ali, no final sair e ir embora e se esquecer completamente do filme. Mas e o elenco? Eu fui pra ver pelo elenco, e como é que tá o elenco? O elenco tá burocrático. Lawrence Fishburne, burocrático. Rachel Brosnahan, linda, mas burocrática. O John Bernthal aparece até muito pouco. Ele aparece no início do filme, num determinado momento, e lá no final, enfim, não vou nem dizer pra que ele aparece. A Julianne Nicholson também. Todo mundo do elenco acaba aparecendo muito pouco, entrando e saindo de cena. O filme é todo feito em função do Rami Malek, que é o personagem principal, e tudo orbita em torno dele. Eu esqueci de falar do Holt McCallany, que é o supervisor dele ali na CIA, que esse sim aparece bastante e acaba desempenhando um papel bastante importante no filme. Não vou falar mais sobre isso. E aí sobra o Rami Malek. Eu tenho uma questão com o Rami Malek. Quando ele apareceu com Mr. Robot, ele era uma grande novidade. Aquele ator dos olhos esbugalhados, com aquela performance meio errante, que casava muito bem com aquele papel ali, um papel de certa forma nerd, numa série nerd. E ele deu conta do recado. Mr. Robot é uma das grandes séries dos últimos tempos. Se você não assistiu, procure para assistir. Não sei em qual streaming ela está, mas enfim, procure aí. E a partir daí, o Rami Malek foi fazendo escolhas, eu diria, até meio ousadas. E eu acho que a grande ousadia dele foi aceitar fazer o papel de Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody, papel por qual ele ganhou o Oscar. Antes disso, ele fez Papillon, você se lembra da refilmagem de Papillon? Ele fez Need for Speed, ele tá em Oppenheimer, né, o filme que ganhou o Oscar. Ele foi um vilão, ele foi um dos vilões do James Bond, ali no No Time to Die. Ele fez Dolittle. Enfim, ele andou fazendo várias coisas, ele andou fazendo algumas coisas até meio estranhas pro papel dele. Ele fez um filme chamado Amsterdã. Não sei se vocês assistiram esse filme. É um filme completamente que passou muito batido, com ele, com Margot Robbie, Chris Rock, um elenco sensacional. É um filme do David O. Russell, é o último filme, o filme mais recente do David O. Russell. O filme tem, pra vocês terem uma ideia do elenco desse filme, tem a Zoe Saldana, tem Anya Taylor-Joy, tem Mike Myers, tem Michael Shannon, tem Chris Rock, tem o John David Washington, tem a Margot Robbie, tem o Christian Bale, tem o Robert De Niro. Olha o elenco desse filme. Tem Taylor Swift fazendo uma ponta e o Rami Malek tá ali também fazendo um papelzinho. Então, assim, é um cara que tem feito escolhas. Se você for pegar todas essas escolhas que eu falei, até que não dá pra você dizer que é um cara que tem feito escolhas erradas. Mas eu tenho um problema com ele desde Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody é um filme que, quando eu assisti, até me impressionou, porque, putz, eu, como um fã de Queen, tava ali assistindo a história do Queen na telona. Mas hoje, assistindo, eu acho um filme extremamente problemático em vários momentos. Eu não vou nem entrar aqui na seara do que é verdade, o que não é verdade, porque é uma cinebiografia e vocês bem sabem o que eu penso de cinebiografias, que elas nunca vão ser completamente satisfatórias. Mas eu acho que o mais problemático dali é a interpretação dele. Eu hoje não consigo olhar para aquele filme e enxergar algo parecido com o Freddie Mercury. Para mim é o Rami Malek interpretando mal o Freddie Mercury. E ele ganhou o Oscar de melhor ator por esse filme. Hoje eu não consigo nem assistir mais o Bohemian Rhapsody. Eu começo a rir quando eu assisto, quando eu vejo os trejeitos. E eu acho que ele incorporou vários dos trejeitos do Freddie Mercury, tudo que ele criou
para essa cinebiografia, ele incorporou na carreira dele e eu acho que é um ator que tem se repetido. E eu acho que é um ator que não tem dado conta do recado. Aqui em Operação Vingança, esse é um filme que ele, mais uma vez, não dá conta do recado. Ele está canastrão no filme. Acho que é um ator que enveredou para um caminho completamente oposto ao que ele apontava lá atrás em Mr. Robot. Ele enveredou pelo caminho da canastrice. Ah, James, mas é ruim ser canastrão? Não, existem atores canastrões que são canastrões do início ao fim da carreira e eles encaram isso, como por exemplo Nicolas Cage. Nicolas Cage é um ator que começou até bem e tal, depois encarou a canastrice, assumiu essa sua canastrice e virou um ator canastrão e se ancorou nessa canastrice. O Rami Malek me parece que não se ancora na canastrice, mas ele é um ator canastrão, o que traz pontos negativos para ele. Você não acredita na interpretação dele, nas caras e bocas, nos gestos que ele faz, naqueles olhares. Parece o tempo todo que ele tá se esforçando muito para interpretar aquele papel. Então isso acaba baixando a expectativa. Eu até vou pro cinema, pego um filme, pego uma série com o Rami Malek, imaginando que ele vai me entregar algo como Mr. Robot, como tudo que ele fez lá atrás, mas ele tem se repetido. Ele mais uma vez aqui nesse filme demonstra que é um ator que está se perdendo, o que é uma pena. Parece que ele está enveredando para esse tipo de papel, de ação. Ele fez um filme recente, eu esqueci o nome dele, tô até procurando aqui. Ah, lembrei, chama Os Pequenos Vestígios. Nesse filme ele já mostra um pouco essa canastrice. E se você for pegar até o vilão que ele interpretou lá no James Bond, também super caricato, super canastra. Então assim, Rami Malek, eu espero que você corrija esse seu curso, se aprume e nos entregue um algo mais além das suas caras e bocas e do seu olho esbugalhado. Porque qualquer filme com você tá perdendo 1 ou 2 estrelas porque você não tá dando conta do recado. Eu já falei do resto do elenco, que é todo em piloto automático, e é isso, não tem muito mais a dizer. Acho até que eu falei bastante desse filme do que eu imaginava que fosse falar. Agora eu queria que você me falasse, você assistiu Operação Vingança? Porque pra mim também é um daqueles filmes que vai passar completamente batido no cinema. Daqui a pouco vai sair em algum streaming e a gente vai acabar vendo, mas eu me surpreenderia muito se esse filme fosse um sucessinho de bilheteria. Um sucessão ele não vai ser, mas se fosse um sucessinho eu já me surpreenderia bastante. O mais provável é esse filme ser mais um daqueles que vão passar batidos e lá na frente a gente vai olhar para trás e não vai nem se lembrar do que aconteceu. Mas se você viu, se você foi ao cinema assistir, ou se você, apesar disso tudo que eu falei, tá interessado, interessada em assistir, assista e me conte o que você achou. Para falar comigo, você já sabe, basta mandar uma mensagem através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procure como Rodrigo James no Blue Sky, através do YouTube, comentem aí embaixo no YouTube, caso vocês estejam ouvindo esse episódio por essa plataforma, e por fim, usem a caixa de comentários ali do Spotify, caso vocês estejam ouvindo este episódio pelo Spotify. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!